Olá, vamos então ver agora como é que nós lemos um arquivo tipo texto em C, e basicamente vai ser semelhante ao exemplo anterior, onde nós gravamos o arquivo. Nós vamos começar com o include, que ele já começa a autocompletar, mesmo sem a gente stdio.h ter declarado o nome do arquivo. Eu vou gravar o arquivo agora para ele passar a contar a sintaxe. Então, esse aqui vai ser o ler arc. String é um arquivo tipo texto. E colocamos a void main. A mesma coisa que nós tínhamos feito no outro, quer dizer, declaramos um ponteiro para um tipo file. E aqui eu também vou declarar uma linha, um array de chars, tamanho de 256, um tamanho que pode ser razoável. A gente pode trocar isso depois se for necessário. E vou abrir o arquivo e vou lendo enquanto tiver alguma coisa dentro do arquivo. Para abrir o arquivo nós temos o nosso de sempre, o fopen, que é o nome do arquivo, e o nome do arquivo que nós gravamos foi texto1.txt, e esse arquivo vai ser aberto. A gente tinha aberto ele no modo R, no modo write, perdão, no modo W. Agora vamos abrir ele no modo R. E se ele passar dessa linha, o arquivo está rodando. A gente pode usar a mesma estratégia que nós usamos no exemplo anterior para colocar um if aqui para saber se por acaso esse ponteiro está apontando para null. Se for esse o caso, a gente não tem um arquivo ali dentro, pode ter algum erro, alguma coisa assim. A gente faz isso depois para testar se por acaso o arquivo pode ser encontrado ou não. E aqui a gente vai testar para verificar se por acaso a gente está no final do arquivo. Testar se está no final do arquivo é com FEOF. A gente verifica se por acaso esse file pointer aqui, o FP, está no fim do arquivo, se chegou ao final. Como o que a gente quer fazer na realidade é saber enquanto ele não está no final, né? Então vamos negar aqui, enquanto não estiver no final, aí a gente continua. E vou usar a função fgetS, que a gente já havia conversado lá na apresentação, que ela acaba sendo mais interessante por causa do tamanho, né? Então eu vou colocar isso daqui na linha, vou dizer que vai até 256, vou até acabar, e vou dizer que estou lendo isso aqui do FP. Vai ser desse file pointer, não do standard input ou coisa assim. E daí nós printamos isso. Printf. Ele já colocou para mim aqui o %s e o _n. O _n não precisa porque ele vai ler até o final e tem o _n lá, né? Nós gravamos o _n no texto. Se der algum problema a gente volta a fazer isso aqui novamente. E colocamos o link aqui. As ideias já tá junto, já até autocompletou para mim. E aqui no final tem que fechar. A gente sabe que talvez o fechamento, fechar fclose do FP, fechar o arquivo na leitura é importante, mas ele não que seja menos importante que na gravação, né? Mas é provável que ele sobreviva sem isso. Mas claro que ele vai ter um leak de recursos do sistema e ninguém quer isso. Ninguém quer ter esse problema aqui. Tá aqui o arquivo que nós temos. Aqui. Eu vou compilar o gcc, o ler arcstring, menos output, o mesmo arquivo, só que sem extensão C. Compilamos aqui e ele está apontando para o texto1.txt, que está ali. Então agora é só chamar ele, _ler arcstring, e conseguimos ler o programa. Ele imprimiu a última linha duas vezes, provavelmente porque ele fez um while e não do while. Ele ainda estava dentro disso e conseguiu executar. Quero ver uma coisa aqui. Ele imprimiu a última linha duas vezes porque ele passou no while. É só trocar por um do while ali depois. Eu vou colocar um teste aqui para verificar se por acaso o erro que poderia ter acontecido aqui dentro. Então aqui coloco um if do fopen, não tem mais ponto e vírgula, fecho aqui, igual a macro null,
Abro, e se por acaso tiver um problema aqui, printf, erro, abertura de arquivo e return. Como é que a gente vai fazer para gerar um erro aqui? Basicamente eu vou tentar acessar um arquivo que é outro, o texto 2, que não é o arquivo que funcionaria porque ele basicamente não existe, né? Não tem um ali, ele vai dar erro porque não vai conseguir abrir o arquivo basicamente. Vamos salvar. Eu vou compilar ele novamente. Ops. Acho que sim. Sobrou uma vírgula aqui. O editor tentou me ajudar, porque era um caso comum. Quando você coloca uma variável, imprime uma variável na realidade, eu apaguei e esqueci de tirar a vírgula também. Vamos executar agora o mesmo ler arc string. E ele tentou abrir e não conseguiu. E colocou uma mensagem para mim aqui de erro na abertura do arquivo. É importante sempre verificar esses erros dentro de sistemas com C. O C terá muita liberdade, mas você acaba tendo esse problema em relação a como controlar o fluxo do programa e coisas assim. De forma geral, então, também não é complicado ler um arquivo em C, de um arquivo TXT, a gente está mexendo com arquivos tipo texto, né? Arquivos que podem ser inclusive arquivos fontes de programa, coisa assim. Teste um exemplo, verifique como ele funciona, substitua um while por uma outra estrutura que seja um pouco mais simples para conseguir evitar a linha dupla no final. Isso pode ser divertido para vocês testarem. Obrigado e até mais.